Olá, boa tarde. Feliz de ter você por aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Estamos aqui com vocês todas as quartas-feiras, às 15 horas. Aperte a notificação lá do nosso canal Difusora Três Lagoas para não perder nenhum episódio. E quer saber quem são os nossos convidados, tudo que rola aqui no nosso podcast, né, vai lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, deixe seu comentário, compartilhe, mande mensagem no direct, né? Muito feliz de ter você por aqui. Eu sou Soninha Jurado e hoje vou conversar aqui, gente, de uma área que eu amo, eu acho que todas as mulheres também amam. É uma graciosa, linda ela, tá? Eu falo de Adriana Silva, fisioterapeuta dermatofuncional. Boa Isso. tarde, Adriana. Tudo Olá, bem? tudo bom, Soninha? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, né, os colaboradores que estão aqui atrás das câmeras, É ajudando, verdade. né? E todo mundo que veio participar desse momento junto com a gente. Que Que prazer estar aqui com maravilha. você. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho de estética, né, Adriana? Você tem dentro da dermatofuncional uma paixão maior, corporal funcional, corporal ou facial? Porque a gente sempre pergunta isso, né? Porque a Sim. dermatofuncional ela é muito ampla. E aí a gente pergunta: olha, você tem alguma predileção? Gosta mais disso, mais daquilo? Eu vou dizer para você, eu gosto mais do corporal. Eu acho que tem mais área ali para trabalhar. Mas e você? Me É. conta. Ó, eu gosto muito de tudo que eu faço. Você, Sim. você me apertou agora, porque fala assim, ó, me fala uma. É muito difícil eu Aham. delimitar essa paixão que eu tenho pelo corpo humano, né, traduzido na estética, em uma escolha. Mas eu confesso que a área facial, ela me atrai. Né, Olha. por questões que a gente tem dentro da gente e a gente vai descobrindo ao longo do caminho, né? Uhum. Então, se for dizer assim, ah, você gosta mais do corporal, gosto mais do facial, eu tenho uma quedinha pelo facial. Olha, que legal. Dentro dos procedimentos faciais, o que que você faz no seu consultório? Hoje eu trabalho com tudo que envolve o cuidado com a pele, desde o mais simples, que é uma limpeza de pele, né, até um procedimento mais avançado de bioestimulação, de preenchimento e toxina botulínica. Então, né, peelings, microagulhamento, skin booster, tratamento de mancha, remoção de verrugas, toda a gama de cuidados com a face eu trabalho. Exato. Eu acho muito válido, né, a gente trabalhar com a estética por uma questão de autoestima, mas eu vejo hoje de forma muito precoce, até me chamou a atenção essa semana na internet, a mãe tinha feito a aplicação, né, de deu volume aos lábios, né, aplicou o ácido hialurônico e se olhando no espelho fazendo biquinho, e a menina de 1 ano do lado fazendo biquinho também. É, vai aprendendo, vai vendo, vai vendo, vai aprendendo, vai pegando gosto, né. Eu acho que o nosso papel enquanto mães e principalmente enquanto profissionais da área da saúde, a gente tem que mediar esse início de cuidado, né, para Exato. poder alertar as mães. Hoje, Sônia, eu vejo um desespero até, né, com o cuidado do rosto. Eu falo assim, é estranho porque o meu peixe é esse, mas a Sim. gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente faz. E a gente vê isso muito cedo, a gente vê as crianças preocupadas com a aparência. E a gente precisa mediar isso tanto com a criança, né, e eu acho que especialmente com as mães, que muitas vezes alimentam de forma errada. Nós mães temos um papel fundamental na imagem das nossas filhas, né? Lógico, elas vão usar a gente como modelo, como exemplo, e vão, de certa forma, copiar, né? O que a gente faz como certo. Mas cabe a mim também, como mãe, dizer para minha filha, falar assim, filha, por enquanto você não precisa, ou por enquanto o que você precisa de cuidado, né, é o que compete à sua idade. Eu acho que isso é um papel nosso como mãe. E depois nós, como profissionais da estética, quando a gente aborda uma situação assim, que é comum em consultório, né, eu acho que a gente precisa colocar o pé no chão, né, deixar um pouquinho a questão de mercado, né, e orientar primeiramente essa criança, esse adolescente,
com base naquilo que ele realmente precisa. E de vez em quando dá uma chacoalhada na mãe, tá? Que tá alimentando isso de forma errada. Sim, por exemplo, às vezes chegam lá: "Ah, eu quero os lábios da Angelina Jolie", chega isso, aí você dá uma olhada na anatomia dos lábios e fala: "Não vou conseguir". Acontece muito assim, isso? Olha, nesse período que eu trabalho nessa área de harmonização, eu ainda não peguei nenhum caso muito precoce, graças a Deus, Sim, né. Mas eu já tive situações que me deixou, assim, preocupada realmente, né. sim. Eu tô ali para vender esse meu trabalho, né, quero que as clientes, me procurem, mas para que eu atenda que eu as atenda com responsabilidade. E eu tive uma situação que a cliente sentou na minha frente, né, para a gente começar uma avaliação, e ela falou para mim assim: "Ah, eu quero fazer essas coisas que tá na moda". Aí eu Não sabia o quê? eu falei assim, e que todo mundo tá fazendo, né. Então Sim, assim, por aí a gente já vê que essa pessoa ela tá com alguma alteração da autoimagem, né, e tem profissionais, lógico, que vão tirar proveito disso e vai sair injetando tudo e mais um pouco. Mas cabe também a nós falar: "Opa, espera aí, que o que que legal realmente pensar você assim. precisa", É, né. Então, fiz uma avaliação adequada, expliquei para ela o que que eu entendo como cuidado realmente da nossa aparência, aquilo que eu vejo de importante, pontuei algumas coisas, lógico, que ela precisava, mas assim, primeiro mostrei para ela, falei: "Não, espera aí, né, não é sim, assim, né, porque tá na sim. moda, porque todo mundo tá fazendo, né, o que que Uhum. você tem, o que que você não tem, o que que você realmente precisa, né, nesse momento, para de repente, eh, melhorar a autoestima, né, acho que o objetivo final de todo mundo é isso, é olhar no espelho e se sentir bem com o que está vendo, né, mas isso Sim. me chamou bastante atenção, falei: "Gente, vamos lá, o que todo mundo está fazendo eu quero fazer também, né". A sua clientela, ela, por exemplo, qual é o perfil dela? É aquela mulher da pele madura, aquela mulher de 40 para 50? Quem mais hoje te procura para os cuidados estéticos? Ah, eu tenho alguns perfis que me Sim. procuram de tratamento, né, atendo muitas jovens com pele acneica, né, eu tenho bastante, procura, mas, a minha maior demanda são as peles maduras, né, então eu acho que até por afinidade, né, Olha, que eu tenho legal. bastante procura de pele madura ali, 37 mais, principalmente ali faixa de 50 anos, as mulheres elas têm procurado reverter muito os sinais de envelhecimento, e então o meu público maior, né, e até o meu público-alvo realmente são essas peles maduras, que eu gosto Sim. bastante de de E eu acho de lidar. interessante, às vezes, a gente explicar fisiologicamente falando o que acontece, né, Uhum. com a face com o passar dos anos, uma mulher ali já na casa dos 50, por que, né, há esse derretimento da face, né, porque as coisas caem. Eu acho importante deixar isso claro, É. né, para a nossa população entender o porquê, né. E aí sim, eu acho que é uma idade legal para você realmente fazer os procedimentos. Para usar como modelo, né. A gente vai envelhecendo, eu falo assim, desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. As nossas células começam a envelhecer a partir do momento que a gente saiu ali do útero da mãe, né. Então a gente tem esse processo de envelhecimento que ele se acentua, tem várias etapas, né, então passou ali a fase de criança, adolescência, chegou na vida jovem, né. Então tudo isso são etapas de envelhecimento. Mas quando a gente atinge os 30 anos, é um momento que realmente a gente começa a sentir a nossa perda de colágeno. O envelhecimento, ele é a perda da qualidade desse colágeno, a diminuição da produção de colágeno, a diminuição a a curva da elastina, ela vai diminuindo, né, e principalmente, que faz muita diferença, a nossa hidratação. Então esses 3 componentes que são fundamentais, eles começam a diminuir gradativamente e a partir dos 30 anos. E então nesse momento, a gente começa a perceber que a nossa pele, ela vai ficando mais fina, né, a gente tem a ajuda da gravidade que começa a derrubar, né, começa Aham. a pesar, e essa sustentação da pele, ela cede naturalmente. E são marcos, né, que nós observamos, nós,
eu acho que mulher até mais que o homem, né? A gente nota isso, que com 30 anos a gente sente que a pele tá diferente, tá mais molinha, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, né? Então, a pele vai ficando mais molinha, na textura dela, quando a gente pega, a gente já observa que aquele tônus da pele diminuiu um pouquinho e vem cedendo, né? Até os 40 anos, essa curva ela vai se acentuando. Depois dos 40 anos, é muito comum a gente ter algumas marcações já no nosso rosto que são esperadas para essa idade, né? Então, em cada fase da nossa vida de envelhecimento, e principalmente depois dos 30 anos, a gente tem algumas marcas que começam a aparecer e que são sinais do envelhecimento. Aí só retomando lá, então eu perdi colágeno, né? A minha pele ela começa a ceder e eu começo a ter marcas que vão ficando cada dia mais acentuada, né? E é cada dia, a gente passou dos 40 anos, é cada dia é um dia, né? Que a gente sente a diferença. Então eu começo a notar que eu passo a ter um afundamento na região dos olhos, né? Quando eu pego a minha pele, é um teste até que a gente faz, quando eu pego a minha pele, eu consigo fazer uma pinça, né? E puxar mesmo, ela descola da estrutura óssea com mais facilidade. Então, isso já é uma indicação de que o meu colágeno ele já afinou um pouquinho, ele já está um pouquinho mais delgado, que a minha pele, perdão, está um pouquinho mais delgada, né? E eu começo a ter esse afundamento. Como ela desce e começa a pesar, naturalmente a gente observa a marcação do bigodinho chinês, né? E Uhum. ela vem se acumular aqui no contorno da mandíbula, formando o famoso jaw, ou às vezes aqui a papada. Então a gente tem esses sinais, né? Que são o aprofundamento da olheira, a marcação do bigode chinês, formação de jaw e o aumento da papada, que é a consequência dessa queda da pele, né? Então, esses são aspectos que a gente observa durante o envelhecimento da pele, especialmente nessa pele mais madura, né? Que a gente olha e fala assim, realmente você já está num processo de envelhecimento, né? Quem não fez essa poupança de colágeno, né? Já está na hora de começar a tratar. É a hora que a gente fala assim, ó, tá, vamos repor. Ô, doutora, e às vezes as pessoas falam erroneamente, né, falam assim: "Ah, eu vou aplicar botox para, estimular colágeno", às vezes há essa confusão. Tem muita. Então, é bom dizer o que que faz o bioestimulador, o que faz o botox, Sim, né. Se sim. puder, por gentileza, vamos Vamos deixar lá, claro, por vamos favor. lá, porque realmente ainda, né, hoje os meios de comunicação, a gente está aqui com vocês, é fantástico, porque é uma forma que a gente tem acesso a tudo e facilita muito o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Porém, mesmo a gente tendo essa gama de informação, as pessoas elas ainda fazem essa confusão. De chegar, às vezes, no consultório e falar assim, às vezes até com, mas eu não quero fazer botox. Como se o botox fosse o procedimento mais delicado. E não é. A gente Aham, tem alguns procedimentos ali que invadem um pouquinho mais a derme, né? Do que o botox. Então, se a gente for colocar em grau de escala, o botox é o mais simples, né? verdade, né. Aí, a toxina botulínica, diferentemente do colágeno, ela atua na musculatura, né? Ela tem uma função que diminui a ação muscular, né? Ou paralisa. Isso varia da dose que eu vou utilizar. Então, se eu utilizo uma dose um pouquinho maior, né, numa determinada musculatura, eu venho a paralisar realmente essa musculatura, conforme o meu desejo, conforme a expectativa do cliente, né? Então, a toxina, ela paralisa, ela diminui a ação muscular, paralisa o movimento para evitar a formação das rugas. As rugas, elas começam a se formar pelo excesso de expressão, pelo excesso de movimento, pela diminuição da produção de colágeno, né? Por essa elastina, ela tá em menor quantidade e uma função um pouquinho mais inadequada com o passar do tempo. Então, para isso que serve a toxina botulínica. Quando a gente aplica ela no rosto, né, de forma estratégica, né, após a gente fazer uma análise, o que a gente observa? Que além de diminuir essa ação muscular, além de diminuir essa ruga ou prevenir a formação, eu consigo harmonizar melhor. Então, eu deixo a expressão um pouquinho mais suavizada, eu consigo, eh,
diminuir, algumas expressões que tornam o rosto mais carregado, mais pesado, né, com a toxina botulínica. Pode arquear a Dá sobrancelha, para arquear a dar uns pontinhos aqui para sobrancelha, levantar os lábios, né. dá, a gente sobe um pouquinho aqui a boca, O tem o nariz dá para dar uma sorriso. empinadinha bem de leve, né, doutora? Dá, Dá, dá. né? Tem a gente tem alguns músculos que a gente aplica e a gente vai diminuir a ação desse músculo. Então, aqui eu consigo, eu tenho um abaixador, né, na Uhum. pontinha do nariz, eu coloco aqui uma gotinha de toxina, ele vai paralisar e ele não vai e vai fazer com que suba, né. A minha gengiva, a gente tem um sorriso, tem gente que tem um sorriso gengival, eu tenho uma que, quando eu sorrio, eu falo que já dá para fazer a avaliação dentária junto, né, porque sobe e mostra tudo. Então tem gente que se incomoda, né. Tem gente que se incomoda, não gosta, que fala: "Ah, não gosto de sorrir na foto porque aparece muito". Então isso a gente utiliza a toxina botulínica para diminuir essa ação muscular e fazer com que esse sorriso não seja tão expansivo, né. Eh, e ela ficar um pouquinho mais satisfeita com a imagem. Aí a gente tem as ruguinhas, que são os tratamentos mais comuns, e aqui um que eu gosto muito de aplicar nas minhas clientes, que é o cantinho da boca, é o sorriso triste, né. O colágeno vai cedendo, a pele, o sorrisinho vai ficando triste, e aqui a gente tem uns pontinhos que eu acho maravilhoso, que a gente aplica e naturalmente essa musculatura ela vai paralisar e esse sorriso ele vai subir. Deixa mais harmonioso, né, deixa a gente com uma aparência um pouquinho mais suavizada. Em contrapartida, a gente tem o bioestimulador de colágeno, né. A gente tem várias formas de bioestimulador de colágeno, né. Eu trabalho com os injetáveis, né, que é a hidroxiapatita de cálcio, que é o Elancê, né, pra gente produzir colágeno. Mas, quando eu falo em microagulhamento, eu falo em produção de colágeno. Quando eu falo em jato de plasma, é produção de colágeno. Quando eu falo em skin booster com ativos que são precursores para colágeno, eu faço bioestimulação de colágeno, né. E o que eu mais gosto, que eu utilizo muito, é a hidroxiapatita. Eh, Porque ela tem uma ação, de que ela cola a pele no rosto. E qual que é a diferença dela, né, para a toxina botulínica, que foi sua pergunta. O bioestimulador de colágeno, a gente injeta, são micropartículas, né, a gente faz ali uma mistura de produtos, e esse produto ele vai ser aplicado através de cânula na pele mesmo, lá no tecido subcutâneo, a gente faz um pertuito, o pertuito é um buraquinho que a gente faz na pele para essa cânula deslizar. E daí a gente vai deixando esse produto. A mesma coisa, não é em todo o rosto, não são todas as áreas que eu posso aplicar o bioestimulador de colágeno, né? Mas ele ali dentro da pele, esses cristais, eles vão fazer com que o organismo reaja produzindo mais colágeno. Ele entende mais ou menos, Sônia, como se fosse assim, quando eu entro com a cânula, só de eu entrar com a cânula eu já estou fazendo uma lesão, né. Sim. Então essa cânula ela desliza, eu faço uma lesão que é controlada, tá gente? É tudo, bem controlado. E essa lesão, ela vai ali ao longo dos dias, né, ela vai ser recuperada, vai ser regenerada, né, e vai produzir colágeno. Como eu deixei lá dentro um produto, que é o bioestimulador, essa produção de colágeno, ela vai ser potencializada por esse produto, né. E daí tem algumas áreas que a gente aplica, não são em todas, mas assim, diante da toxina botulínica, eu ainda tenho muito mais, eh, áreas de aplicação. Porque, por exemplo, eu não posso aplicar bioestimulador na testa, né, eu não posso aplicar o bioestimulador em áreas de muito movimento, tá, para evitar que ele se acumule. Eh, e daí o bioestimulador de colágeno ele tem essa função de produzir esse colágeno, de devolver, nutrientes para a pele, de devolver a capacidade de sustentação dessa pele e devolver a pele no lugar, que é isso que a gente espera. Sim. O bioestimulador, ele deve ser reaplicado de quanto em quanto tempo? Claro, cada caso Cada caso. é um caso, mas assim, a média, doutora? Ó, o bioestimulador de colágeno, ele tem indicação, de ser aplicado até 3 vezes no ano, tá. Sim. Daí, isso realmente varia muito da avaliação e da expectativa do meu cliente. Eu tenho cliente que, às vezes,
talvez não tenha cuidado tanto lá atrás e de repente chega, ele tem indicação de fazer um pouquinho mais de bioestimulador mais vezes ao ano, para a gente realmente recuperar, né? E como ele é muito compatível com a pele, ele é um produto que é biocompatível, né, Uhum. com a pele, eh, são pouquíssimas as contraindicações. É, por isso que Sim. eu sou fã. É. Ele faz uma regeneração. E depois disso, peles mais comuns, como as nossas, né, que tem uma qualidade ainda preservada, uma vez no ano é suficiente. Olha que maravilha. Eu vejo as pessoas reclamando muito do bigode chinês, né? O que é, assim, teoricamente, o melhor para ser feito? É um preenchimento? O que que é indicado para o bigode Para o bigode chinês? chinês. No meu consultório, eu utilizo o bioestimulador de colágeno. Eu vou explicar o porquê, Sim. né? Você percebeu que eu gosto de explicar, né? Aham, Tem, ótimo. tem uma professora escondida dentro de mim. Isso é muito bom. O seu É, cliente está ganhando com tá isso, porque ganhando ele com está isso. entendendo o que ele está contratando. E realmente eu gosto de explicar para o meu cliente. Quando eles sentam lá, eu explico tintim por tintim, igual a gente está conversando aqui. O que que eu vou utilizar nele? Eu gosto, Sônia, inclusive, de manusear o meu produto na frente do meu cliente. Ótimo Eu não isso. gosto Já trazer bandejinha pronta. não, comigo não tem dessa não. Eu tô quebrando a ampolinha ali na frente do meu cliente, eu gosto de mostrar para ele, falar assim: "Ó, isso aqui é selênio, ó, isso aqui é silício". A gente Aham, está utilizando para diluir o nosso produto em produtos que o bioestimulador ele precisa, né. Então eu sim. gosto de fazer isso na frente do meu cliente. Para o bigodinho chinês, por que que eu gosto muito do bioestimulador de colágeno? Como eu te falei anteriormente, esse bigodinho ele é criado porque a minha pele cedeu, né, e ela tá acumulando aqui, ela tá pesada. Então, quando a gente vai lá na frente do espelho, e o movimento é muito sutil que a gente faz, né, o meu tá precisando um pouco eu fiz um faz 15 Ixi, dias. doutora, eu não digo nada do meu então. Eu fiz o meu faz 15 dias, né, estava um pouquinho mais acentuado. Quando a gente posiciona a mão aqui nas têmporas e faz uma leve tração, a gente vê que já é suficiente para que esse bigodinho, para que essa marcação diminua, né. E você vê, eu encostei minha mão, eu não estou fazendo nem muita pressão, já é suficiente. Quando eu aplico aqui na minha pele, a gente usa vetores, né, para poder distribuir esse bioestimulador, e vai produzir colágeno nessa área, essa produção de colágeno vai fazer esse lifting, né, ela vai devolver. Então, aqui é um procedimento. Automaticamente vai ser suspenso, Automaticamente né. diminui o É. bigodinho chinês. Aham. Então, para mim, é o primeiro procedimento que eu sempre ofereço para o meu cliente. Eu falo: "Não, a gente vai bioestimular o seu colágeno, a gente vai fazer o possível para que o seu tratamento seja feito de forma com que o seu organismo ele precise o mínimo, né, de produtos mais pesados, né". Então eu prefiro a gente utilizar a nossa capacidade de regeneração, que De forma você é perita natural, nisso, né. né, você é perita Aham. nisso, então eu prefiro muito a gente tentar, estimular isso de forma natural, né, Sim. porque a gente vai ter uma durabilidade muito maior depois desse colágeno produzido. E aí depois disso, às vezes tem cliente que é muito exigente, né, ele até devolveu ali a pele, aquele bigode sumiu, mas ele ainda vê aquela linha. Aí a gente se precisar a gente entra com ácido hialurônico, que hoje tem sido utilizado de uma forma bem diferente, graças a Deus. Olha, que legal. E, assim, os cuidados pós-procedimento, porque a doutora, né, faz a parte dela, mas e o paciente? O que ele precisa levar como dever de casa para cuidado dessa pele? É. Esses procedimentos, as vantagens que eles têm é que esses cuidados, eles são comparados a um procedimento cirúrgico, às vezes um laser, né? Ou procedimentos que a pele fica um pouquinho mais exposta, né? Comparado a isso, o bioestimulador de colágeno, os cuidados são bem pequenos, né? Eu falo que são mais atenção. Lógico, a gente tem o filtro solar, a gente tem ali aquele cuidadinho com o sabonete adequado para o tipo de pele, a aplicação de produtos direcionados para aquela pele, para adequação daquela pele, que isso faz parte da rotina e a gente procura sempre orientar os nossos clientes. Mas em relação ao procedimento, esses pertuitos que eu falei, muitos deles, quando o cliente sai do consultório, eu falo que aquele primeiro que a gente abriu, a hora que ele sai do consultório, o pertuito já fechou. Mas o cuidado realmente é com o pertuito. Por quê? É um buraquinho
que sangra, né? Não é um sangramento muito extenso, né? Nada muito grave, não precisa dar ponto, né? Aham. Ele fecha naturalmente. Mas é uma abertura, né? Como todo buraquinho ali na pele, a gente está exposto à contaminação. Então, o cuidado que precisa ter nas primeiras horas é com o pertuito, de higienizar bem a pele, evitar produtos muito espessos, né, num primeiro momento, para garantir que esse pertuito se feche adequadamente. Em relação ao bioestimulador, a gente procura fazer uma massagenzinha ali de 2 a 3 dias para espalhar bem esse produto. E eu gosto de dizer para as minhas clientes assim, que não é só a gente espalha bem durante o procedimento, né, mas com a massagem a gente vai espalhar um pouquinho mais, e é durante essa massagem que a cliente vai conseguir identificar se ficou alguma área com esse produto um pouquinho mais acumulado, né, e ela durante essa massagem, ela vai sentir: "Opa, tem uma bolinha aqui que eu não tinha", né, e as clientes elas ficam muito atentas. Então, para isso que é importante essa massagem, porque no momento que ela identificou: "Ó, parece que tem aqui, eu não estava sentindo", ou ela pode retornar no consultório, que eu ajudo ela com essa massagem, ou ela vai, né, conseguindo controlar essa formação à medida que os dias vão se passando. Geralmente, quando acontece, não é muito comum de acontecer, tá? Com 2 ou 3 dias a gente observa que o organismo ele reabsorve. E daí, lógico, se não, mas é um caso, Adriana, realmente acumulou, a gente viu ali que massageou, seguir todas essas recomendações, são coisas que dá para reverter, né, em consultório mesmo, que a gente consegue fazer isso com facilidade. Que maravilha. Doutora, qual é o grande desafio, a grande dificuldade hoje na fisioterapia dermatofuncional? O que que você acha mais desafiador? Olha, que pergunta, hein, Sônia? Eu sou uma pessoa que eu sou bem persistente, Sim, né? Então, tudo que é desafio, eu não consigo enxergar ele com essa como um impedimento, né? perfeito. Eu, 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 eu busco procurar entender o que que dá para a gente fazer, o que que dá para melhorar, mas o que que eu observo muito? E por isso que eu te falei aqui, né, antes, eu falei assim: "Vamos usar dermato funcional, né, para ter espaço para Sim, todo mundo". Hoje a gente tem uma dificuldade dentro da dermato funcional, realmente com as outras categorias, né. Eu hoje eu acredito que todos os profissionais da área da saúde hoje já têm acesso a uma especialização que permite trabalhar com a estética, com a dermatologia, né, acredito que todas as áreas, todos, né, até a hoje, até a biologia, biologia, né, em 2020, né, o conselho que permitiu, né, é, devidamente capacitado, é. Esse para mim, hoje é um desafio, porque eu acho assim, eu eu já dei aula para alunas da área da estética, né, não vejo problema nisso, mas a gente sofre com isso, né, o meu conselho, nós profissionais fisioterapeutas, a gente sofre com isso. Mas, ao mesmo tempo, não é só na área da dermatofuncional. A gente sofre com isso na fisioterapia convencional, acredito que como vocês biólogos sofram, discriminação mesmo, de outros colegas que conseguem falar assim: "Ah, mas eu estudei tantos anos", né, como se a gente não estudasse e como se a gente não Uhum. tivesse capacidade de aprendizado, Sim, né. sim. Então isso para mim é uma coisa, não acho que seja um desafio, mas é quando a gente vê algumas situações, é um aborrecimento que a gente fala assim: "Poxa, mas não precisa ser assim, né, o sol é para todo mundo", né, Sim, e cada um tem uma visão. Eu acredito que a gente que todo mundo pode evoluir junto, né, que verdade. aquilo que eu tenho como visão do que é feito, do que é certo ou do que é errado, pode ser melhorado, né, com a experiência do outro, com o conhecimento do outro, e a gente consegue agregar. Eu enxergo dessa forma, mas aí quando eu vejo essas coisas, assim, um coleguinha, né, lá no Instagram, ou às vezes mesmo presencialmente, não precisa ser lá só no Instagram mesmo, falando assim: "Ah, mas você não poderia estar fazendo isso, mas, porque o meu é mais, né, eu estudei Mas mais, eu fiz você mais". é fisioterapeuta, você tem o seu conselho, você vai seguir o seu conselho. Eu entendo que, Que como em ah, todas as se é, categorias profissionais, tem os bons, os mais ou menos e aqueles que não são tão bons, né? é, Aqueles que não são bons. Então,
é olhar para isso, né, é o É, sucesso, é o caso ali, né, que muitas vezes fiz uma harmonização, né, aí gostei e vou indicando, falo: "Olha, a doutora ali é legal". Eu acho que realmente tem espaço para todos e a gente trabalha, a gente segue o nosso conselho, a gente né, segue as então acho que recomendações é do nosso isso, não conselho. é Isso é uma verdade? coisa interessante que você falou. Quando eu soube, para mim foi quando eu soube foi também uma surpresa, né, foi uma colega minha que divulgou e eu corri lá fazer um procedimento com ela e ela chama Adriana também. Sim. Ela: "Adri, você precisa fazer, você leva jeito". E eu quando eu fui para o primeiro curso, eu tinha medo de agulha, né. Adriana Ortega? Ela mesma, uma Adoro, querida. é uma das minhas preferidas, ela é muito boa. Ela me botou pilha, ela: "Não, você tem que fazer", né, foi o e ali 3 meses depois eu fiz o curso e ainda mandei para ela, falei: "Ó, segui sua orientação", e fiquei muito satisfeita, né. Então quando ela comentou comigo, né, mesmo eu já sabendo que ela já estava fazendo, fui lá para conhecer de perto com ela, né, Sim, eu busquei no meu conselho, né, entrei em contato com o Crefito e já fiquei sabendo, falei: "Ó, já estou sabendo que a gente está podendo, né, mas eu maravilhoso, quero né. saber se realmente eu posso investir nessa área, porque se eu puder, eu quero", né. E daí eles: "Não, doutora, você pode ficar tranquila, né, a gente está tentando até já publicar algumas autorizações para que vocês procedam com segurança". Ainda brinquei com eles, falei: "Eu não quero nenhum fiscal batendo na minha porta falando que eu não posso fazer, porque eu estou entrando em contato com vocês, que são quem está aqui para me orientar", né. Então a partir daí, eu falei: "Não, se eles estão dizendo que eu posso, vamos lá, né, Adriana, por que não?", né. Isso é ótimo. E sabe o que eu vejo dentro dessa, estética facial, de harmonização facial? Que você faz investimentos e o retorno, se você devidamente capacitado, o retorno é muito bacana. Porque antigamente um fisioterapeuta dermatofuncional ele teria que montar uma clínica que talvez ele tivesse que investir muito dinheiro. Para a clínica dele ser razoável, ele teria que investir ali 500, 700 mil reais. E hoje é uma possibilidade, né, que estão amparados legalmente pela profissão, devidamente capacitado. O investimento, claro, os produtos não são tão baratos, mas assim, é um investimento que dá um retorno legal para o profissional Para o da profissional. fisioterapia, É, né? Porque maquinário quebra, maquinário você depende do colaborador, depende do funcionário, e aí você pode ir na carreira solo, né? A harmonização facial, ela é é, bem interessante desse ponto de é. vista, né? A harmonização tem essa facilidade dos investimentos, né. Quando a gente pega ali um aparelho, né, e eu pego 1 ml de um produto, gente, a gente vê que o produto ele não é barato, por isso que os procedimentos Sim, claro. eles são mais um pouquinho mais o preço é um pouquinho mais alto do que a gente vê convencionalmente. Mas realmente, né, é uma área que tem um bom retorno financeiro. Aham. Uma coisa que eu vi que para mim é gritante, Sônia, e a gente vê a diferença, é assim, o cliente, muitas das vezes, eles não querem assumir compromisso com eles próprios, né. Sim. Que é o quê? Eu quero cuidar da harmonização do meu corpo, eu quero cuidar, né, da minha aparência. A gente tem aquele cliente que ele vai lá na clínica, ele faz o procedimento dele e ele entende que quem tem que dar esse resultado para ele sou só eu. E é uma parceria, né. Verdade. O cliente, ele fica ali com a gente na clínica, a gente faz um procedimento, mas se ele não muda, eu falo que Estilo de vida, uma né? coisa ele precisa mudar na vida dele, né, para que ele consiga ver resultado. E ele ainda pode escolher o que ele vai conseguir mudar, né. Seja, eu vou dormir bem, eu vou comer bem, eu vou fazer atividade física, né, eu vou procurar não ser uma pessoa tão estressada. Então, assim, a partir do momento que eu começo um procedimento estético, eu tenho que ter consciência que um item eu preciso mudar se eu quero ver resultado. Até porque a partir da hora que eu fizer essa mudança nesse um item e eu ver resultado, eu vou falar: "Oba, que legal, Você está isso ganhando funciona". saúde, não só Eu vou ter estética. ânimo para mudar a segunda coisa, ânimo para mudar a terceira e realmente fazer uma mudança no meu estilo de vida, que é o Verdade. fundamental. Então, quando a gente passa isso para essa nova área de atuação, a gente, lógico, o cliente ele precisa cuidar, ele precisa usar um filtro, ele precisa se hidratar, ele precisa se alimentar bem, mas a gente consegue ainda assim entregar um bom resultado para esse cliente, mesmo sabendo que a parcela que ele vai fazer é mínima. Então isso me chama muita atenção.
Eu gosto muito disso, né, da gente conseguir dar esse resultado, porque eu tenho consciência que o meu cliente, muitas das vezes, ele não vai fazer a parte dele, né, que é Sim, fundamental para a gente ter um bom resultado. Você também trabalha com essa área, você sabe, né, a gente precisa esclarecer isso para as deixar bem pessoas. claro, né. A gente É, precisa esclarecer isso para as pessoas, que não existe procedimento milagroso, não existe procedimento imediato que a gente vê no Instagram um antes e depois que parece que foi muitas passo de mágica, vezes né. parece passo de mágica, mas muitas vezes a gente tem ali um prazo de, no mínimo, 60 dias, 45 dias. Vamos colocar um pouquinho. A gente tem um prazo de pelo menos 45 dias. Então, não é mágica. É cuidado, né? É um cuidado pré-procedimento, é o cuidado durante o procedimento e ter a certeza que você tem que manter aquilo depois do procedimento para conseguir se beneficiar. Até porque não são procedimentos baratos, né? Então, isso é importante a gente conscientizar as pessoas, né? Que muitas cada dia que a gente vê, elas que passa, elas querem resultado mais rápido, Sim, né? exato. Doutora, uma das coisas que dentro da estética são mais procuradas é o rejuvenescimento, né, e Uhum. também a gordura localizada. Com relação à gordura localizada, quais são os tratamentos que a doutora tem no consultório? Claro, devidamente avaliado, devidamente indicado, né, Uhum. mas quais são os procedimentos que a doutora trabalha para a gordura Tá. localizada? Hoje para tratamento de gordura localizada, eu utilizo as mesclas, né, são mesclas lipossolúveis que a gente injeta, né, com agulha ou com cânula, tanto faz, pra destruir realmente a célula de gordura, e ela destrói. Ela destrói a célula de gordura, e faz com que essa gordura seja eliminada com mais facilidade, desde que a pessoa pratique atividade física, Sim, né. Essa gordura ela não fica se a gente não fizer esse pequeno esforço, às vezes esse resultado ele não vem com tanta facilidade. Mas hoje no meu consultório eu trabalho com mescla, e para mim é um tratamento, eh, muito positivo, sabe, não era nem positivo a palavra, efetivo. olha É um que tratamento legal. muito efetivo, né, a gente faz uma aplicação, né, o tratamento para gordura, lógico, depende da quantidade de gordura, que a pessoa precisa eliminar, mas a gente consegue ver bons resultados com uma aplicação, depois ali de 20, 30 dias, a gente já consegue ver um bom efeito, Que né. maravilha. Doutora, eu gostei muito de você, porque você é a doutora que explica, isso passa segurança, Ai, né, que para legal. quem quer contratar o seu serviço. E o nosso bate-papo voou, viu? Voou. Estamos aqui já nos momentos finais. Que legal. E eu desejo muito que você olhe ali para a nossa Câmara da Verdade, quem está conhecendo essa linda doutora, competente, né? É uma Obrigada. pessoa maravilhosa. É que você deixa um recadinho para quem não conhece seu trabalho, né, deixa Ai, ali que um legal. chamamento, por gentileza, aí para as Ai, mulheres, para os homens que também estão vaidosos, que né. legal. Obrigada por essa oportunidade. Eu quero convidar todo mundo para conhecer o meu consultório, né, na Clínica de Carmine, fica ali no Vila Nova, né. Tem ali o meu Instagram, que acho que o pessoal colocou. Eu trabalho com toda a parte de harmonização facial, de harmonização corporal, com tratamentos, avançados, inovadores, que têm um bom custo-benefício. E como a Sônia falou, eu gosto de trabalhar dessa forma que vocês viram, com muita explicação, com muita clareza. Então, gostaria muito que vocês viessem conhecer o meu trabalho, e poder depois divulgar, né? Poder, de alguma forma, me ajudar nessa área que eu já estou há muito tempo e me dedico com o maior amor do mundo. Que maravilha, mulheres, sintam-se seguras. Olha aí, ó, quem está na idade madura, que nem eu, estou precisando Adoro, de fazer isso aqui, doutora. Dá uma adoro. puxadinha aqui, uma levantada, É, usar um bioestimulador. Gente, vocês viram que graça, que simpatia? Então, procurem a doutora Adriana Silva, tá? Obrigada, doutora, eu aqui que pelas agradeço. colaborações. Eu quero agradecer você também que ficou conosco aqui até o final. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, Bazar da Modinha,
com o Alisson e também Estúdio Pink com a Nayara. Obrigada, vocês aí caprichando no meu visual, me deixando bonita, né. Tô Linda. precisando de fazer uma parceria, viu, doutora, Vamos também lá, assim, ó, de vamos lá. rejuvenescer. Oh, meu Deus do céu. Gente, olha, foi um prazer estar com vocês aqui. Não esqueçam, estamos sempre juntinhos, às quartas-feiras, 15 horas. Ative a notificação do canal Difusora Três Lagoas. Quer saber o que acontece aqui nos nossos bastidores? Quer mandar sugestões de entrevistados? Entra lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, curta, comente, compartilhe, mande mensagem no direct. A única coisa que você não pode deixar de fazer é de entrar no nosso Instagram. Lá você, né, dá like, você dá sugestões, eu aguardo vocês por lá, tá? E aguardo também para o próximo episódio, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até.